O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está aqui conosco presencialmente e também para você que está nos assistindo pela IPP TV, pelo nosso canal, a graça e a paz de Cristo, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, por meio da sua palavra, por meio de um tema complexo, mas necessário, porque existe a realidade dos relacionamentos abusivos e como que biblicamente nós podemos lidar com isso, passando pelos passos da palavra de Deus, que envolve identificação, que envolve resoluções práticas e também que envolve ajuda, auxílio espiritual àqueles que estão lidando com sofrimento constante. E eu gostaria de ler um texto com vocês, que é o nosso texto base, mas nós vamos ver alguns outros textos da palavra de Deus, que é Juízes capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 7, Juízes 9, 7, aonde nós vamos ver algumas características que o abusador tem, ou que aquele que vive debaixo, tanto também de um relacionamento abusivo, quanto é alvo desse relacionamento, quanto pratica essa parte abusiva do relacionamento. Juízes capítulo 9 nos mostra, nos dá características a partir de uma parábola que Jotão conta a respeito de Abimeleque. Isso a gente pode traçar aqui princípios para o nosso aprendizado. Juízes capítulo 9, a partir do verso 7, leia comigo o texto da palavra de Deus, diz assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria parar sobre as árvores? Versículo 10, então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, então vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos teus feitos, porque meu pai pelejou por vós e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai e mataste os seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Vamos orar, pedindo a Deus mais uma vez a sua direção, para que nós possamos então meditar biblicamente e com direção da parte do Senhor. Oremos. Deus, obrigado pela sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. Ela nos penetra, ela nos corta, ela nos traz a realidade das motivações do nosso coração. Oramos que nessa noite o Senhor possa usar a sua palavra para falar conosco, o meio qual o Senhor usa para nos limpar, para nos purificar, por meio da aplicação desta palavra, aplicação pelo Teu Espírito, e que hoje, ao ouvirmos a Tua palavra, o nosso coração se quebrante diante do Senhor, que nós a respondamos com fé e com dependência diante do Senhor. Ajuda-nos a tratar deste tema com temor e tremor diante do Senhor,
porque sabemos que tantas pessoas estão sofrendo e lidando com abusos ou com relacionamentos abusivos. Algumas nem se percebem nesse ciclo abusador. Ajuda, Senhor, com a sua palavra, com a instrução do Senhor, trazendo libertação, esperança, trazendo restauração a esses corações. Eu agradeço ao Senhor e oro pela oportunidade que nós temos de falar deste tema e de falar na dependência diante do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, falar de temas ou falar de relacionamento abusivo, é claro que nós poderíamos passar aqui dias, meses falando de um tema, porque ele é muito vasto. O nosso objetivo, obviamente, não é pegar todo o tema e traçar de ponta a ponta, falar, de todos os tipos de abuso e tudo mais, mas a ideia é olhar para as Escrituras e ter princípios básicos de como nós lidamos com pessoas que abusam e que sofrem abuso dentro de um relacionamento abusivo. E quando a gente trata de relacionamento abusivo, nós não só estamos falando de relacionamento conjugal. Às vezes existem relacionamentos abusivos entre pais e filhos, entre irmãos, e existe esse tipo de relacionamento, infelizmente, e como que nós avaliamos e lidamos com isso biblicamente? Então, a grande realidade é que muitas pessoas estão vivendo hoje em grande opressão. A opressão ocorre, quando uma pessoa quer controlar, dominar o outro por meio de padrões que são coercitivos, controladores e punitivos. Então, de certa forma, aquele que abusa, ele sempre segue um padrão coercitivo, punitivo, ou seja, ele pune quando não alcança, e essa punição, como nós lemos o texto aqui, ela é vista muito como cuidado. Eu estou cuidando de você, mas a gente vai ver que isso na verdade não é um cuidado. O espinheiro, quando você está próximo dele, você sangra por estar ali. Então aquilo que o Jotão fala de Abimeleque é exatamente o seguinte: você está sobre o poder daquela pessoa e você sofre, mas se você tenta sair, você também recebe a punição por você sair. Então existe a coerção, existe o controlar e existe a punição. As táticas usadas por aqueles que abusam são diversas, em cada momento, de forma específica, em cada contexto. E o abuso, ele pode ser em comportamentos que impedem, por exemplo, a liberdade pessoal de uma pessoa, induzem sempre ao medo, falando sempre frases muito parecidas, a gente vai ver, humilhação, retenção de recursos, tira a possibilidade da pessoa ter um recurso para não tomar uma decisão, isolam, exigem que o tempo ou até mesmo obediência constantemente do abusador. Quer dizer, eu exijo que você me obedeça, eu exijo, e às vezes isso sai num tom, como eu disse, de cuidado, de zelo, de aproximação, mas na verdade traz ferida para aqueles corações. Normalmente o opressor, ele distorce as informações, para colocar o abusado sobre uma situação talvez de descrédito, quando ele confessa, quando ele compartilha, quando ele comunica aquilo. Algumas pessoas, elas não conseguem identificar se elas estão num processo ou num relacionamento abusivo, mas elas acham muitas vezes que o padrão do abusador, ele é normal, ele é um cuidado, Então isso nós vemos, por exemplo, em vários tipos de relacionamento, de mãe para com filho, do pai com filho, de irmãos, de namorados, noivos, relacionamento conjugal, aquele ciúmes excessivo, aquele zelo excessivo, mas na verdade não é um zelo com sabedoria, e às vezes a exigência de que todo o tempo seja de si, para si, daquele que está vivendo, aquela frase de não vamos compartilhar com ninguém, porque não quero que ninguém saiba da nossa vida. Então todos esses aspectos são sinais de que talvez você esteja vivendo com alguém que tem a tendência de ser um abusador, de desenvolver um padrão de abuso. E ainda que exista vergonha, aliás, existe ainda a vergonha que muitas vezes impedem de irmãs em Cristo, mulheres que vivem seus casamentos opressivos, abusadores, ou seja, vivendo debaixo de um abuso, de um namoro que tem um tom, como eu disse, de zelo, e muitas pessoas hoje estão vivendo assim. E eu digo isso por conhecimento de causa, de receber pedidos de aconselhamento, de tons que às vezes a pessoa não identifica que ela está num abuso, ou num relacionamento abusivo, mas ao mesmo tempo pessoas que entendem, que passaram pelo processo, que entendem assim, olha, eu estou vivendo isso, mas não tem forças para sair do ciclo, porque como eu disse, envolve sempre a vergonha.
a exposição de casos, de pessoas, de situações às vezes dolorosas. Então a pessoa, ela entende que viver sobre aquilo é menos penoso, ela entende que é menos penoso do que expor isso e passar pelo processo. Então essa vergonha muitas vezes impede, né, de ser identificado, com medo de ser julgado, ridicularizado, até indicado como causador daquele problema, como causador. E hoje existe, né, com muita dor no coração por fazer aconselhamento, existem, né, muitos líderes religiosos irresponsáveis, que escutam sobre abuso, que escutam declaradamente que suas irmãs em Cristo, que seus irmãos em Cristo, não é só mulher, né, obviamente é um número maior, mas homens também, e que simplesmente dizem a frase: eu vou orar por você, e deve orar, e tem que orar, mas não tomam passos bíblicos, de resguardar aquela vida, de procurar restauração daquele que está sendo abusado, e de confrontar o abusador. Então existe essa política e essa cultura em que nós vivemos, falando no relacionamento conjugal, aquela frase, né, no casamento de marido e mulher não se mete a colher, né, ou seja, no sentido de participar daquilo, de se envolver com aquilo. E na verdade isso soa muito mais como uma omissão da responsabilidade que nós como cristãos temos diante de uma realidade de abusos e de relacionamentos abusivos. E aí nós podemos então nos esconder atrás de uma falsa espiritualidade, de dizer: eu vou orar pela sua vida. Mas eu fico imaginando como que alguém pode se sentir sabendo que uma criança, um adolescente, sabendo que uma mulher, um homem, uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo, né, é alvo de abuso, e ainda assim é pedido para que se volte às mãos do abusador com o intuito de: vou orar pela sua vida. E como o texto da palavra de Deus diz em Provérbios 31, 8 e 9, abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados, abra a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, as Escrituras, elas nos chamam para uma responsabilidade de posicionamento, de cuidado, de envolvimento com esses irmãos, essas irmãs, com essas crianças, adolescentes, jovens, que podem e que estão, muitos, em um relacionamento abusivo. Em Gênesis 34, nós não vamos conseguir explorar todo o texto, só para a gente ter uma ideia, depois eu vou voltar aqui para Juízes, mas em Gênesis 34, do 1 ao 35 ao 15, fala sobre a violação de Diná. Lembram dessa passagem? Onde a filha de Jacó é violada, né, pelo povo, por um povo pagão, e aí então eles agem, né, os filhos agem como justiceiros daquela situação. E nesse texto de Gênesis 35, 34 e 35, uma parte, nos traz alguns princípios de como devem nortear as nossas questões quando nós lidamos com situações tão delicadas como essa. Primeiro, Deus não tem interesse de esconder um caso de abuso. Deus não tem interesse de esconder um caso de abuso. Por quê? Porque Ele permitiu estar na sua palavra. Ele mostrou a realidade, inclusive, de um povo, de como ela sofreu, de como a família sofreu, e de como então o Senhor permite a justiça sendo executada por meio dos filhos de Jacó. Então o que nós temos? Deus não se interessa, não se agrada de que seja escondido casos de qualquer nível, tipo, envolvimento de abuso. Deus nunca está distraído ou desinformado. Deus nunca está distraído ou desinformado. Às vezes eu atendo pessoas que foram abusadas na infância, e às vezes a seguinte pergunta é: por que Deus permitiu isso? É claro que nós vivemos num mundo caído e falho, e estamos aqui sofrendo pelos nossos pecados, pelos pecados de outros. E entender a soberania de Deus e o cuidado dEle, ainda no mundo caído, é muito importante, em como nós podemos confiar e saber que Ele está na direção de tudo. Deus providencia socorro às vítimas, no caso aqui de Diná. Deus providencia seu juízo aos agressores. Deus usa os filhos, os irmãos na verdade, né, para trazer juízo sobre um povo. Deus valoriza mais o caso de uma pessoa abusada do que a autoimagem de um grupo. Então às vezes existem, né, vergonha por compartilhar, por dizer, mas Deus, Ele se importa com a vítima, Ele se importa em revelar esse caso para que haja um trato bíblico correto e debaixo da legalidade. Isso é importante nós entendermos.
E a grande pergunta, e eu quero traçar aqui um perfil do abusador e como nós podemos lidar, isso foi a nível de introdução, para nós entendermos que as Escrituras trata desse assunto. A palavra de Deus traz uma discussão sobre isso, a forma como Deus lida com essa situação e também os indicadores, os princípios da palavra que nos faz enxergar e ver com misericórdia e com um trato bíblico. Então, como ajudar e dar apoio, né, a pessoas que vivem em um relacionamento abusivo. Eu quero trazer um desafio. O desafio é não só olhar para aquele que está sendo abusado, mas também olhar para aquele que é o abusador. O que as Escrituras fala e dá esperança também nesse sentido. A grande verdade é que Deus se opõe à opressão ou abuso, né? E para que a gente ajudar a entender os males que isso causa, tanto na vida daquele que está sendo abusado, quanto também do próprio abusador, às vezes age nessa situação como um comportamento errado, pecaminoso e aprendido, e como ele pode enxergar e chegar ao arrependimento. Então a parábola das árvores, de Juízes capítulo 9, nos traz um cenário interessante com relação a isso. Juízes, ele acontece, né, o livro acontece antes de haver um rei em Israel. Então Deus levanta juízes específicos em necessidades do povo, para que eles pudessem ajudar e libertar o povo. Esse homem, né, essa pessoa, na verdade, chamado de juiz, era um líder em Israel, para superar tempos difíceis, né, como se libertar dos filisteus, midianitas e outros povos. E Deus então levanta um homem chamado Gideão, que foi um dos juízes. E após a sua morte, o seu filho, chamado Abimeleque, né, Gideão teve muitos filhos, né, 70, aqui o texto estava falando, e acontece o que? Abimeleque, ele tem um plano, é um filho, né, de Gideão, Jerubaal também chamado, ele tem um plano. Quando seu pai morre, ele quer reinar de forma compulsória, de forma a colocar a sua autoridade sobre o povo. E aí então ele vai à casa da sua mãe e dá uma ideia. Ele diz assim: olha, se vocês me apoiarem, eu vou ajudar vocês com o poder, eu vou dar respostas para vocês. E quando ele recebe o apoio, convence a casa da sua mãe a apoiá-lo, né, insinuando aí que ele iria ter com o poder, né, conquistar muitas coisas. E com o apoio que ele conseguiu, ele matou todos os seus irmãos. Ele mata os seus irmãos, exceto um que conta a parábola aqui que nós lemos, que é Jotão, o filho mais novo, que sobreviveu, segundo Juízes 9:5, porque ele foge. O texto diz assim: foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então ele promete coisas, ele vai lá, quando ele consegue o poder, ele mata todos os seus irmãos sobre uma pedra. Aí fica Jotão, ele vai até um local ali em Israel, e então, quando ele diz no verso 7, avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz ele clama, ele conta uma parábola, e com relação ao perfil, a característica de Abimeleque, que é exatamente uma característica que nós vamos entender aqui. Agora, o que acontece? O povo, ele pede um rei também, o povo quer um rei, segundo o que o texto está dizendo. E aí então, o povo chega para a oliveira e diz assim: olha, reine sobre nós. E a oliveira, ele contando a parábola, a oliveira diz: não, eu não vou reinar sobre você, porque não é a minha vocação. O texto fala sobre isso, né? Se você ler o texto, diz assim, o verso 8: porém certa vez as árvores ungir para si um rei, né, e disseram à oliveira: reina sobre nós. A oliveira responde assim, verso 9: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então se recusa, não é minha vocação, trazendo aqui essa parábola. Depois as árvores vão até a figueira e diz: olha, reine sobre nós. E aí a figueira também diz o seguinte: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Verso 11. E depois então ela rejeita, e um terceiro elemento, terceira figura é a videira. E aí ele diz assim: olha, reine sobre nós. Aí Jotão contando que a videira, né, aqui uma imagem, responde: deixaria eu o vinho que alegra a Deus e os homens para reinar sobre vocês? E aí então Jotão diz que o povo, ele pede a espinheira, diz assim: você reina sobre nós, vem, reine sobre nós. E aí então o verso 15 diz assim:
Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Isso é uma promessa que não poderia ser cumprida, porque uma espinheira não tem altura suficiente para trazer sombra, e ao mesmo tempo não tem folha o suficiente para trazer sombra. Então ele promete uma coisa que ele não iria cumprir, ele não tinha possibilidade de cumprir. Então a espinheira diz assim: olha, vem cá que eu protejo vocês. Note bem o perfil que é colocado de Abimeleque aqui. Aí depois, a espinheira responde assim: vocês vinde e refugiai-vos, versículo 15, debaixo de minha sombra, mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando o rei Abimeleque, aí Jotão continua. Então, o que o espinheiro faz aqui? Venha, eu vou dar sombra para vocês, eu vou dar abrigo para vocês, só que é o seguinte: se você se afastar, o meu fogo vai consumir vocês. E aqui então é descrito um perfil de alguém que quer ter poder sobre o outro, de quer ter domínio sobre o outro, promete falsas promessas, faz falsas promessas, e ao mesmo tempo essas promessas parecem amorosas, mas na verdade ao se distanciar, recebe ali então um julgamento, uma punição. E a partir desse texto eu elenquei aqui um perfil relacionado ao abusador, que exatamente traz, primeiro, as falsas promessas, né? E é interessante que aquilo que Abimeleque diz, e ele aparenta depois, ele faz isso. O que ele faz? Ele não é um líder adequado para aquelas árvores, né? E quando ele passa a ser um governador opressor, em Juízes 9:45, ele é tão opressor, que ele pega sal e joga na terra de Israel, para que não se produzisse o alimento. Ele se torna um grande opressor do povo, ele domina o povo, ele toma o povo, e com a promessa de que, você não pode sair daqui, eu estou fazendo sombra para você, está vendo? Note comigo algumas frases interessantes. Não, mas isso daqui é para gente, é para proteger você. Na verdade, eu estou preocupado com você. Então, quando eu brigo com você, quando eu vou além nas minhas palavras, é porque eu te amo, é porque eu quero proteger você. Note bem as palavras. Olha, você não pode viver sem mim. Quem é você? Você só é gente quando você começou a ficar comigo. Namoro, casamento, noivado. Olha, você não pode conversar com ninguém, é só comigo, a gente tem que passar mais tempo juntos. Note que frases específicas pode ser o perfil de alguém que está num ciclo de abuso. Faz falsas promessas, né? Promessa de, não, eu vou cuidar, aquele controle emocional, o emocional no sentido de, não, eu vou mudar, não, mas eu vou mudar, não, mas eu vou mudar. Se controla a pessoa a ponto de dizer assim, não, mas você precisa de mim, você necessita desse relacionamento. E aquelas falsas promessas constantes de esconder pecados, de viver num ciclo, característica de um abusador. Segundo, sempre dá sinais. Sempre o abusador dá sinais. E quais alguns sinais que ele dá? Ciúmes excessivo, controle, como nós colocamos aqui, retenção de suprimentos para a pessoa depender dele, um controle em forma de amor, mas que na verdade é um sufocar. E é exatamente uma outra coisa, né? Sufoca ou agride. Ele sufoca se está próximo. Lembra do espinheiro? Fique perto de mim. Se você abraçar um espinheiro, o que vai acontecer? Você vai se machucar. Então a pessoa está do lado, ela está sendo machucada por uma atitude, né, de dizer, olha, né, você, e vários, né, verbos ali, pronomes, adjetivos que é falado àquela pessoa, mas na verdade sempre tem aquela ideia de, não, mas eu amo você, é por amor. Então há ofensa. Eu não estou dizendo aqui de conflitos de casamento, de namoro, de noivado, de irmãos, de família, que são conflitos que infelizmente existem na nossa vida e nós temos que lidar com eles. Mas são aqueles conflitos aonde você sempre no final de uma discussão, você está errado. Não é possível.
E aí o que acontece? Aquela pessoa que está errada, no final do ciclo da discussão, isso eu vejo muito, de muitas irmãs em Cristo, no final dizer assim: eu me sinto culpada por ter falado, por ter confrontado. Ou então aquela frase assim: olha, melhor não mexer, pastor, porque se mexe, piora. Isso é, sentido de oprimir, de dizer coisas para dizer assim: não, se você tomar uma decisão, imagina o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Então a pessoa está ali, mas ela está num ciclo de sofrimento constante, porque o espinho está a machucando, e machucando, e machucando, e ao mesmo tempo existe a opressão de dizer: se você sai daqui, você vai receber o meu fogo. É isso que o texto diz. Uma outra característica: se coloca como o Salvador, se coloca como aquele que, não, mas eu cuido de você, se coloca como alguém que é necessário, como algo de dependência daquela pessoa, quer dizer, você depende de mim, você precisa de mim, é uma característica. Fica próximo, ele sempre gera ferida, faz tudo para benefício próprio, todo ciclo sempre é para o próprio benefício, e não para o outro, mente sempre para estar com poder, nunca quer ser confrontado, e quando é confrontado, sempre vem com uma justificativa para não se arrepender e para continuar naquela situação. Nós poderíamos listar inúmeras, mas inúmeras questões de controle e de várias, é claro que coisas ainda mais graves, claro que tudo é grave, mas até mesmo uma agressão física, tudo isso é um perfil que nós poderíamos listar aqui com relação ao abusador e a forma como ele lida com as pessoas. A sua tirania prejudica muitas pessoas, prejudica os filhos, a esposa, a família, e assim como a espinheira, ela causa dores, essa pessoa está constantemente trazendo dores aonde ela está. Os oprimidos, eles ficam presos, isolados e dominados com o tempo. Eles são dominados, eles devem muitas vezes se contorcer para não tirar o outro do sério, para não tirar o outro do conforto dele, sempre com cuidado, sempre com zelo. É proibido de compartilhar as dores, os conflitos e as situações, por quê? Em nome de privacidade, em nome de somos suficientes, podemos cuidar disso, em nome de você está exagerando. Frases como você está louca ou louco. Não é tudo isso, mas estão causando dor, causando dor, causando dor. Frases como: você não sabe o que você está fazendo, eu tive que mantê-lo na linha, porque olha, eu tive que fazer isso, porque senão você ia fazer uma besteira. Frases típicas: se você me escutasse, eu não teria que falar assim com você, mas você não me escuta, e toda vez eu tenho que gritar porque você não me escuta. Frases específicas de um abusador. E para sobreviver, os abusados, eles devem sempre aplacar as demandas infinitas e os caprichos do opressor, para que eles então continuem fazendo isso e de forma confortável naquela situação. Percebe que o caráter e a característica do que é descrito aqui no texto de Juízes pode existir, como eu disse, pessoas talvez estejam vivendo nesse ciclo constante, e veja bem, eu não estou dizendo de conflitos que nós vivemos. Conflitos vivemos e temos aí a direção do Senhor para lidar com cada um deles, mas isso é intenso, constante e sempre num ciclo de retorno da culpa de um e de absorver sempre o outro. Como que nós podemos ajudar essas pessoas? Como que nós podemos ajudar esposas, maridos, filhos, adolescentes, jovens, que estão vivendo nesse ciclo constante, mas sentem vergonha muitas vezes de compartilhar? O que devemos fazer ao tomar, primeiramente, o que devemos fazer ao tomar um conhecimento do abuso? O texto de Abimeleque, ou na verdade o texto de Juízes que fala de Abimeleque, quando Jotão sabe dessa história, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai a um lugar alto e faz o quê? Proclama. Ele diz o que está acontecendo. Ele conta uma parábola para tanto confrontar Abimeleque, quanto o próprio povo, que de certa forma também pediu ali aquele rei.
E aí acontece então erguer a voz em favor dos que não podem defender-se, como Provérbios 31, 8 e 9 que nós lemos. Então a primeira ação que você tem é de proteção àquele que está no processo. Então você não vai dizer para ele, volte para casa, eu vou orar por você, mas você vai tomar passos práticos, bíblicos, que é o quê? Proteger. Outra coisa, comunicar o abuso. A quem? Às autoridades. Porque para mim, eu vou falar disso depois, mas uma das razões, ou um dos passos, de um abusador que se arrepende do seu pecado e que quer ali realmente se redimir nessa situação, a primeira situação que ele deve ter é: eu vou cumprir todos os passos que são necessários. Foi um caso ajudamos num processo de aconselhamento e houve um abuso ali, do marido para com a esposa, e o primeiro passo que foi dado é: você precisa se responsabilizar pela sua decisão. Nós vamos te ajudar, ambos, mas você precisa então ir lá e dizer o que você fez às autoridades, porque isso é ilegal e nós não podemos concordar com isso. Ele foi, ele se entregou, ele passou pelo processo, que para mim é um sinal, um dos sinais talvez claros, de que ele talvez esteja arrependido. Claro que muito mais coisas envolvem com relação a isso. Acompanhar os envolvidos, prevenir contra mais abuso, que nós chamamos no aconselhamento de corte radical. Quer dizer, se está acontecendo, eu corto isso, eu não permito que a pessoa retorne. E como a igreja deve agir? 1 Coríntios 5, 9 ao 13 diz que a igreja não deve se associar-se ou fazer-se de cega diante de situações que estão acontecendo, de denúncias também que são feitas. E alguns outros passos importantes, a gente vai falar, não tem como falar todos aqui de forma tão mais intensa, mas qual que é o primeiro passo também com relação a isso? Aprenda a história do abusado e ajude-o a contar. Tiago 1,19 diz que nós devemos ouvir antes de falar. Se uma das maiores dificuldades é pessoas compartilharem esse processo pela dor, pela vergonha, pelo medo, a primeira coisa que eu e você nós temos que fazer é aprender a história desse abusado. O que significa aprender a história? É ouvir com atenção, porque se você aprende a história, você ajuda a contar também e dar força. Ajudar os oprimidos a revelar com segurança e verdade do que está acontecendo. Ouvir a história, avaliar os fatos, entender o contexto, para que haja uma resolução bíblica, legal, específica, diante dessa situação. Não simplesmente ouvir e já sair fazendo alguma coisa, sem ouvir exatamente tudo o que precisa ser ouvido. Como eu disse, aprender a história, para que você possa ajudá-lo a contar. O segundo elemento importante é: trate as informações com confidencialidade. Se você ouve a história de um abuso, você não vai chamar o abusador e confrontá-lo junto com a pessoa. E mesmo, tudo bem, eu vou falar com ele. Porque se você faz isso, o que acontece? Você dá a informação necessária para aquele que está abusando, e aí ela pode voltar, o homem, a mulher, enfim, de quem seja, e então cuidar da vida dessa pessoa. A falha, muitas vezes a lidar com as informações de forma sábia, pode colocar outras pessoas ainda muito mais em perigo, em situações específicas e muito mais graves como essa. Então, tratar as informações com sigilo, com confidencialidade, para tomar os passos legais e bíblicos, isso é importante. Outra coisa, não ofereça conselhos que promova novos abusos. Já falei sobre isso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, vou orar por você. Deus é fiel para te libertar. Sabemos que Deus é fiel e sabemos que Deus pode libertar, mas o que eu e você temos que fazer? Abrir as nossas bocas em favor daqueles que estão sofrendo. Outra coisa, não enfatize um princípio bíblico. Uma esposa, não, mas você tem que ser submissa. Talvez você não esteja sendo submissa o suficiente. Cuidado com a aplicação bíblica, que deve ser bíblica, num contexto completamente errado, onde você pode provocar culpa e dor no coração daquele que talvez diga assim: não, mas se eu me levantar contra, se eu denunciar, se eu falar, será que eu não estou sendo submisso o suficiente? E viver no espinheiro talvez seja o lugar, não, eu tenho que viver aqui sofrendo, porque esse é um mandamento bíblico. Cuidado. O limite da submissão e até da liderança amorosa é exatamente no Senhor. No Senhor. Uma liderança bíblica,
e uma submissão amorosa. Cuidado com esses conselhos que promovem culpa sobre o outro, muito mais do que eles estão sentindo, muito mais do que eles já estão refletindo a respeito disso. Por isso que, como irmãos e irmãs em Cristo, nós lidamos talvez com isso, você tenha lidado com isso, e conselhos bíblicos são importantes, são essenciais. E assumir princípios bíblicos dentro de um contexto tem que ser avaliado. Por isso, aprender a história é muito importante. Outra coisa, certifique-se de que o oprimido está física e mentalmente seguro. Às vezes a prioridade aqui é tomar uma ação de deixar essa pessoa segura em um local, em um lugar onde ela necessita, e aí então depois tomar as decisões com relação ao cuidado. Ande pacientemente nessa estrada de dor, de luto muitas vezes, com aqueles que estão sofrendo. Abra comigo em Hebreus capítulo 13, por favor. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Eu quero ler esse texto, Hebreus 13, 3. Olha o que o texto da palavra de Deus diz a nós. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Capítulo 13 de Hebreus fala sobre os deveres sociais dos cristãos, e ele diz assim, olha, lembre-se dos encarcerados, como se você estivesse preso, lembre-se deles. Aquele que sofre maus tratos, lembre-se dele como que você sofresse isso. Ou seja, a empatia, a mutualidade, o envolvimento, aquilo que Paul Tripp disse, é entrar na vida do outro, entender o processo, saber o que ele está vivendo, para que você possa então dar esperança verdadeira e dar então um norte, uma direção bíblica naquela situação, ou seja, se colocar na situação do outro. Os oprimidos, eles precisam de conforto duradouro. Abra comigo em Salmos 69, por favor, Salmos 69, versículo do 1 ao 3, diz assim, Salmo 69, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Dê aos oprimidos, aquele que está lidando com isso, esperança eterna no Senhor. Note a descrição sentimental e emocional do salmista. Eu estou me sentindo um lamaçal, as águas me cobriram, eu estou sem fôlego, eu não estou conseguindo, eu estou clamando, me falta aqui, e às vezes é essa a situação, de dar sinais, de falar, de pedir, de implorar, e talvez as suas vozes são caladas, por culpa, por dor, por medo, por promessas não cumpridas, por ameaças. Claro que nós poderíamos listar muito mais passos para lidar com essa situação, mas essas são as básicas que eu e você devemos ter com relação a uma situação quando nós ouvimos e quando nós identificamos o caráter daquele que é um abusador, na percepção dos relacionamentos, no pedido de socorro e talvez até em uma situação visível, pública, de que alguém está sofrendo um abuso ou está num relacionamento abusivo. Mas também existe um outro lado que a graça de Deus não nos permite não enxergar, porque nós vemos homens, como Paulo, por exemplo, que foi um grande perseguidor da igreja, e ele foi transformado pelo Evangelho. Se você for como eu, humano e pecador, talvez eu queira só falar de como ajudar pessoas que são oprimidas, e talvez a minha justiça própria, como a sua, diga assim, mas o que falaremos para esse abusador? O que falaremos para esse que causa dor no outro? Talvez a nossa autojustiça não queira nem ter um próximo versículo para ajuda, mas quando nós olhamos para a graça de Deus, nós podemos ver homens e mulheres transformados pela atuação do Senhor. Por isso também, esses dias eu fui dar uma aula sobre abuso infantil, e me pediram para falar sobre esse tema, e aí eu escrevi, e aí a pessoa que me pediu disse assim, não, mas eu também quero um plano de aconselhamento para o abusador. Aí eu até falei assim, olha, o plano é 10 páginas aqui de como ajudar uma criança que foi abusada na sua infância, e o abusador meia página. A gente até riu naquele momento,
mas isso também nos faz enxergar, né? Revelar o nosso coração, como nós queremos muitas vezes agir com autojustiça, né? E devemos tomar decisões bíblicas, legais com relação a isso, mas também olhar com a graça e com a esperança, de que pessoas podem ser transformadas. Pastor, por que você me diz isso? Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 1 Coríntios 6, 10, o texto da palavra de Deus diz exatamente o seguinte, o texto diz assim, vamos começar no 9, por favor, no versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Senhor Deus. E aí note que o apóstolo Paulo faz uma lista, e ele diz assim, vocês viveram assim um tempo, vocês agiram dessa forma, mas ele fala, vocês foram lavados em Cristo, pelo Espírito Santo, vocês foram transformados. Por isso também não dá, obviamente tomando os passos, requerendo ali, tomando decisões de proteção, mas olhar para aquele que abusa e dizer como que as Escrituras falam também ao seu coração. E aqui um plano bíblico de abordagem é, desmantele o senso de direito do opressor. Existe aquela ideia de domínio, eu domino sobre a outra vida, eu tenho direito sobre a outra vida. Desmantele com o senso de poder, de opressividade. Lembre-se de Filipenses 2, onde o próprio Cristo abre mão, por amor, por graça, por serviço. Lembre o abusador, aquele que está fazendo aconselhamento, de que o poder não pertence a ele não tem domínio sobre pessoas, mas ele é também e deve ser submisso ao Senhor. Ajude o opressor a abrir mão do controle. 1 João 1,9, ensine-o a confessar, um arrependimento, aquela necessidade de passar pelo processo. Desafie a abandonar o controle. Assim como Abimeleque, os opressores eles estão dispostos a pecar para ter o poder sobre o outro, porque muitas vezes o ídolo deles é o poder, é o estar no controle. Ajude-o a perder ou a lidar com esse ídolo do coração. Também remova as vendas para que o opressor veja a natureza destrutiva dos seus comportamentos. Não é os isentando da culpa, mas talvez muitos vivem esse processo sem entender que eles são abusadores. E a confrontação bíblica, trazendo a realidade da dinâmica desse coração, como diz Mateus, que a maldade sai do coração do homem, isso é muito importante. Assim como muitas pessoas nas Escrituras confrontaram outras, esses homens, essas mulheres, essas pessoas, esse jovem controlador, essa jovem controladora, emocionalmente, que quer viver, que quer propor esse relacionamento abusivo, deve constantemente ser confrontado. E quando eu estou dizendo isso, meus irmãos, eu não estou dizendo só de pessoas que estão fora da igreja. Isso acontece dentro das igrejas. Isso acontece com famílias, com namoro, com irmãos, como eu disse. Então, resgatar o princípio da palavra de Deus e confrontar essas pessoas é muito importante. É bíblico, deve ser feito. Não ter vergonha e não ter medo. Concluindo, uma esperança para o nosso coração. Deus é o nosso verdadeiro refúgio. Salmo 1 e 3, Ele nos protege e Ele realmente nutre. Então talvez você viveu um relacionamento abusivo, leva marcas no seu coração, na sua vida, mas até no seu corpo físico, de ser abusado ou abusada. A esperança está em você compartilhar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que esse abusador é o provedor das suas vidas, mas não é. O provedor da sua vida é o Senhor Deus. Salmo 1:3 diz que Ele realmente protege e Ele realmente nutre. Aqueles que estão à beira das águas serão nutridos e darão frutos. A espinheira faz promessas equivocadas, mentirosas,
mas o Senhor. Então, se você lidou com isso um dia, saiba que o Senhor nutre o seu coração. Se você está nesse processo, não tenha medo de pedir ajuda e compartilhar, porque Deus vai continuar sendo o seu provedor. Ele fornece sombra. Salmo 121, versículo 5, a sombra dele é que nós estamos. Ele é o nosso refúgio verdadeiro, ele é o que dá segurança para o nosso coração. Ele produz bons frutos em nós, João 15,16. Ele convida os oprimidos a encontrarem refúgio seguro. Ele chama os opressores também ao arrependimento. E talvez você que está assistindo se avalie, não como aquele que está sendo abusado, mas como aquele que é o opressor. Há arrependimento e graça, e abandono dos seus pecados e das más obras diante do Senhor. Arrependa-se. E para você que viveu nesse ciclo, que até está vivendo, o Senhor promete cuidar de você. Então não tenha medo de pedir ajuda, não tenha receio de fazer isso. Procure ajuda, procure restauração. Isso não é vergonha. Nós vivemos num mundo caído, e infelizmente, vivemos e podemos lidar com essa situação, sabendo que o Senhor é o provedor sobre toda a nossa vida e sobre tudo aquilo que nós somos. E você, líder de igreja, você que ouve pessoas, que aconselha pessoas, que caminha com pessoas, nunca se isente de quando você ouvir que alguém está sendo ou está lidando com um aspecto de abuso ou de um relacionamento abusivo. Lembre-se constantemente de Provérbios 31, 8 e 9. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Faça como Jotão, vá e proclame e diga, não numa exposição vergonhosa, mas em um trato bíblico, para restauração do coração e para recebimento daquele que está sofrendo. O Senhor nos capacita a fazer isso por meio da sua palavra. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a cuidarmos e a lidarmos de temas tão delicados, mas que Ele nos conduz na sua palavra, para que nós cuidemos daqueles que estão com corações oprimidos, e também daqueles que pecaram, mas que podem receber o perdão e a graça do nosso Deus.